nasceu essa paixão pelo cavalo, né? Como é que foi o primeiro encontro e o caminho até chegar numa aula de pismo, começar a saltar? Cara, Dá para lembrar ainda? Dá, claro, claro. Carioca, né? E meu pai tinha uma sociedade na época, ele adorava gado Nelore, tinha uma criação e etc. E ele ia todo final de semana uma fazenda que ele gostava, enfim. E eu queria ir para montar. E aí eu pequenininho, tinha uns 4, 5 anos, subia no cavalo do manga larga e saía correndo lá. E era, e era divertido, adorava todo final de semana. E minha mãe é médica, trabalhava assim. Minha mãe vive até hoje pro trabalho, é pediatra neonatal, ela é apaixonada no que faz. E ela começou a ver que ela não me via. Então, durante a semana ela estava trabalhando, no final de semana fazia plantão, no final de semana eu ia para fazenda com meu pai e não me via. E aí minha mãe, ela se inscreveu na escolinha da Hípica do Rio de Janeiro. E aí, pra me levar. E aí eu era pequenininho, nem fui aceito, porque na época a escolinha do Rio só aceitava com 8 anos, eu tinha 6. Enfim, aí deram um jeito lá, eu comecei no Rio de Janeiro, tinha um carro lá na Hípica. Eu tive aula com o Hipólito Munhoz, um senhor na época de lá, o Gauchão, pai do Clóvis Munhoz, que foi médico do Vasco, um cara que estava no esporte no Rio de Janeiro até hoje. E até um dia que eu acho que eu falei pra minha mãe, eu era pirralho, 7 anos, 6 anos, cheguei pra minha mãe e falei, não, mãe, para que isso é muito ruim. E aí era tudo que ela queria ouvir. E aí eu continuei. E aí montei. O Hipólito teve um problema de saúde, era o gauchão, eu comecei a montar com o professor Oswaldo, que tá lá até hoje. E aí já tô aí com uns 8 anos. E aí comecei a montar com o Ibsen Vilas. Já saltava mini mirim, já tinha um cavalinho, já fazia. E meu pai já começou a pegar gosto, virou um grande amigo do Ibsen. E aí fui seguindo na época do Rio. Enfim, consegui sempre fazer todas as categorias de base. Fui campeão brasileiro de mirim. Aí o Ibsen veio a falecer. Fui campeão brasileiro de júnior. O Carlos Galvão me ajudou muito. Muito mesmo. Na época do falecimento do Ibsen, eu já tinha uns 15, 16 anos. E aí já era júnior, então já tinha essa certeza que ia me montar a cavalo o resto da vida. Meu pai tentando mudar isso na minha cabeça de como fazer. Ele queria que eu seguisse estudando, né? Que tivesse uma vida acadêmica e depois continuasse montando. O cavalo em paralelo ali, Cavalo né? em paralelo. Nessa época eu tive a ajuda da dona Isabel Meira, que tem cavalo até hoje no Rio de Janeiro, que me ajudou muito, porque minha família não tinha condição de ter, né, o cavalo de júnior, competição sul-americana e etc. Ela ajudou demais. E aí, eu tô falando aí fui campeão brasileiro de júnior, fui campeão sul-americano de júnior, e já tô, e aí me profissionalizei. Quando me profissionalizei, aí é uma transição que ela não é muito simples, mas eu já continuei tendo sucesso. Me profissionalizei, já tinha essa égua de júnior, comecei a saltar grande prêmio, era a época que eu tinha, Toica. Foi essa que tu ganhou um CR-Mar? Foi o primeiro grande prêmio que eu ganhei na minha vida. Eu tenho um vídeo no telefone até hoje. Ganhei, eu tinha 18 anos e Eu foi assisti, com ela. eu assisti essa prova ao vivo pelo Foi lá em Sport TV. Itaipava, tinha um circuito de Serra e Mar. Era a final do circuito de Serra e Mar. Foi um dia assim que pra mim a Toica era o melhor carro do mundo. E ela foi com o meu carro de Mirim, de Júnior, foi o Ela que foi ganhou. de Mirim até GP contigo. Mirim até grande prêmio. Na época, no Mirim, ela tinha 6 anos, eu era novão, eu não dava conta dela, não. Aí o Galvão montava ela pra mim, me ajudava, me ensinou muito trabalho de plano. E aí ela virou o meu principal carro de júnior, fui Young Rider e Sênior. E aí já estamos com 18 anos, né? 18, ganhei meu grande prêmio. E